A informação que a gente tem de momento é: se perder, cai, se empatar, cai, se vencer, vira líder. Pensa se um time sério tem esse tipo de mentalidade a 8 rodadas do fim de um campeonato. Esse é o pré-jogo de Santos e Mirassol que se enfrentam daqui a pouco em Vila Belmiro, com esse climinha gostoso, esse climinha de que a torcida que vai a campo vai com certeza xingar o técnico e o técnico que está à beira do campo vai literalmente não trabalhar durante a partida. Mas o torcedor que vai a Vila Belmiro hoje, que vai estar assistindo da sua casa, precisa pensar além disso. É hora de deixar qualquer picuinha que você tenha e qualquer raiva que você tenha a respeito do técnico, o que não é fácil, de lado. Porque o Santos precisa dos 3 pontos, não só pela questão de assumir a liderança, mas porque a rodada ajudou. Novo Horizontino e Sport jogaram, o Sport ganhou e chegou já numa pontuação igual à do Santos. O Mirassol, se ganhar, também chega. Quer dizer, é isso mesmo, né? O Mirassol também chega. E o Novo Horizontino perdeu a segunda seguida. Além disso, o América empatou, o que foi bom. Se o Santos ganha, consegue abrir já 8 pontos do quinto colocado, e isso é fundamental para as pretensões que o clube tem. Mas, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que esse senhor aqui tenha uma boa jornada e uma boa tarde. Ou seja, a gente depende do trabalho que esse animal fez na última semana, que esse trabalho dê certo e que a gente possa tirar 3 pontos da cartola, porque não vai ser por conta de um trabalho bem executado que a gente vai conseguir esses 3 pontos. Não se enganem, o Mirassol não vem para se defender na Vila Belmiro. O Mirassol vem para jogar porque sabe o clima que o Santos está. O Santos pode não ser um time que está pressionado pela posição na tabela, mas é com certeza um time que está pressionado pelo desempenho dentro de campo. Então, o Mirassol vai na dele, vai tentar segurar e surpreender o Santos logo no início do jogo, e à medida que as coisas não forem acontecendo para o time da casa, a pressão vai aumentando e vindo das arquibancadas. E é nessa fragilidade que o Mirassol vai atuar na partida de logo mais em Vila Belmiro. Mas se do lado dos caras já tem uma estratégia montada, do nosso temos algumas novidades e vamos a elas a partir de agora. Bom, começa pelos relacionados do jogo. Vamos com Brazão e Diógenes para goleiros. Não acho que tenha ali nenhuma surpresa, nenhuma relevância ter o Jundi ou não. Afinal de contas, temos ali os dois goleiros. Espero não precisar do Diógenes. Na lateral, na zaga, temos o Gil, que está pendurado, o Jair, o Luan Pérez e o Basso. Voltamos a ter 4 jogadores da posição disponíveis e tem novidade na relação do time titular do Carille, que vai a campo daqui a pouco. Na zaga. Nas laterais, o Sherman e o Escobar provavelmente saem para jogar, com o Rainer no rodízio de Bagres, já que o Rodrigo Ferreira, além de todas as bobagens que fez no último jogo, também tomou um terceiro cartão amarelo e fica fora desse jogo. Então vamos com Rainer e Souza, Sherman e Escobar. Os dois ali, os dois primeiros, Sherman e Escobar, pendurados com 2 amarelos. No meio campo, o Schmidt está suspenso pelo terceiro amarelo que levou no último jogo. O Rincon está cumprindo data FIFA, então sobraram Pituca, Sandri e Alisson. Como meia atacantes, temos o Giuliano e o Sérgio, né? Giuliano e Sérgio vão ser os meias, já que o Patrick não vai entrar em campo e só está indo para fazer número no banco de reservas. A gente sabe que num jogo como esse, principalmente se a coisa não estiver indo bem, o Patrick não vai ser o cara que vai sair do banco para tentar resolver a partida. Nas pontas, o de sempre, Guilherme, Otero, Pedrinho e La Quintana, com a diferença que dessa vez temos a informação que o Pedrinho, se jogar mais 6 partidas, o Santos vai ter que desembolsar uma grana. O Carille prefere colocar um cara que não vai continuar em 2025, que pode onerar os cofres do clube, a pensar em um esquema diferente para esse time jogar. Faça aí a sua análise a respeito disso. E no ataque, Wendel Silva, Furt e Bigode. E tem novidade no ataque também, como eu vou mostrar a partir de agora na escalação. Bom, o time que vai a campo, se estivesse completo, não fugiria à sua tradicional formação 4-2-4,
Mas, para essa partida, como eu falei, nos relacionados, a gente tem jogadores que não podem atuar. É o caso, por exemplo, do Schmidt, que vai dar lugar para o Sandri, e é também o caso do Luan Pérez, que vai iniciar uma partida como titular e o Jair vai para o banco. Aqui é a típica mudança tática do treinador, daquele treinador que só quer fazer coisas por picuinha para fazer birrinha com a torcida. O Gil jogou praticamente todas as partidas do campeonato na última temporada de carreira dele. Qual seria a diferença do Gil sentar no banco nesse jogo apenas, descansar, ter um tempo maior para se recuperar, para jogar essa reta final de uma maneira um pouco mais inteira, e o Luan Pérez e o Jair formassem uma zaga que fosse um pouco mais jovem e um pouco mais rápida, com uma boa saída de bola? Nosso treinador seria incapaz de fazer essa associação, então ele vai pelo mais cômodo. Ele saca o menino da base que é mais fácil de tirar do time e coloca dois veteranos na zaga, a ver como isso vai funcionar. Mas o Carille, na sua forma inventiva e muito ousada, ele não para por aí. Ele vai também alterar a ponta direita. O Bigode vai atuar de ponta direita nesse time. E aí me pega, porque eu tenho quase certeza que esse time não vai atuar com o Bigode de ponta e vai ser uma confusão se isso não estiver bem orquestrado. Por quê? O Juliano, que deveria ser o meia, teoricamente na formação do Carille, essa deveria ser a disposição do time dentro de campo. O Juliano não faz a função de meia, ele faz a função de segundo atacante. O Bigode, ele não é meia. Então, se você colocar o Bigode jogando atrás dos atacantes, vai ser aquela coisa horrorosa que ele não consegue dar seguimento para uma jogada. E o Guilherme vai ficar isolado de novo na ponta esquerda, numa má fase absurda, mas continua lá. Bom, isso é o que deve ir a campo. Bem ou mal, ruim ou bom, é o que o Carille conseguiu montar na cabeça dele. É evidente que o Indiano não foi relacionado, o Biliarce não foi relacionado, o Miguelito, assim como o Rincon, estão pela data FIFA. O Miguel, que já causou problema o suficiente não jogando pelo Santos, ele não tem esses jogadores à disposição. Então ele monta esse time sendo o melhor possível dentro do grupo que ele tem à disposição. Mas, apesar do Carille ter todo esse embasamento técnico para montar o time, eu tenho uma outra formação que eu gostaria de ver. E a formação que eu levaria para o campo hoje seria de 3 zagueiros. Até porque o Santos consegue ter uma defesa muito consistente com 3 zagueiros e colocaria o Pituca funcionando como primeiro volante, que é uma posição em que geralmente ele vai muito bem. Ele consegue entregar bem, até melhor do que como segundo volante, que é uma posição que ele joga, ou como meia, que é uma posição que ele não joga, mas que o Carille insiste em colocá-lo. A diferença do meu esquema, além da clara formação com 3 zagueiros, é que eu não entraria com o Escobar, eu entraria com o Souza. Souza e Sherman jogando mais à frente, de uma maneira mais aguda, de forma a ajudar esse ataque a construir um pouco mais. À frente desses dois alas, teria o Otero e o Juliano. O Otero naquela premissa de jogar pela esquerda para poder utilizar o chute de fora da área, que é um dos poucos jogadores que ainda tenta um chute de fora da área, e o Juliano pedindo de joelhos para que ele possa, pelo amor de Deus, atuar como meia, tendo um parceiro de desafogo que seria o Otero. À frente, pela má fase, eu não abriria o Guilherme, eu colocaria ele como um segundo atacante e jogaria o Wendel na referência. O Guilherme talvez mais perto do gol, com mais proximidade do gol, ele possa criar melhores oportunidades de entrar na área, de tentar um drible, de tentar um pênalti. Essa seria a formação que eu tentaria para a tarde de hoje. Variando um pouco isso aí, pensando um pouco mais com a cabeça do Carille, que é um cara que com certeza vai respeitar muito o Mirassol, eu entraria com os mesmos 3 zagueiros, com a diferença que eu colocaria, na verdade, eu manteria o Pituca e o Sandri como 2 volantes. Você tem 5 jogadores defensivos e 5 à frente, mantendo Souza, mantendo o Sherman. A diferença está na meia. Como o Juliano não joga de meia, não adianta pedir, não adianta treinar e não adianta fazer nada, bota ele como segundo atacante que faz mais gol e tem vindo numa melhor fase do que o Guilherme, bota o Guilherme no banco, que também não tem por que ter cadeira cativa no time titular, e põe o Otero de meia. Talvez seria ali um arranjo em que o Santos conseguiria ainda ter um cara no meio, não só povoando aquela região, mas também batendo no gol e podendo criar alguma dificuldade para o time do Mirassol. E na frente você tem os dois jogadores que já atuam ali em par, em dupla, né,
como centroavante e um primeiro e segundo atacantes ali. Essa seria uma formação que você até poderia explorar, né? Se você tivesse tempo para treinar, mas o Carille, coitado, ele não tem tempo para treinar, agenda muito corrida, os jogadores têm que ter 2 dias de folga. Como é que você encaixa uma tarde de treinamentos em 2 períodos se você tem que dar 2 dias de folga depois que eles levam uma varada lá em Goiás, né? Enfim. Além dessa formação, você teria mais uma, que seria o básico de botar o Juliano na meia e você colocaria o Guilherme no ataque com aquelas mesmas justificativas da outra formação, né? Ele mais perto do gol para tentar quebrar essa má fase que ele vive. Isso seria o básico do básico para você ter um time, pelo menos com opções. Evidente que você poderia trocar uma peça ou outra, o Escobar poderia começar o jogo e o Souza entrar depois, que o Santos poderia começar com essa formação com 2 volantes e depois ir para a formação com um volante, mas assim, eu estou colocando situações em que o Santos poderia ser muito mais agressivo e dominante dentro da Vila Belmiro, que é o que a gente espera no fim das contas. O Santos precisa ganhar o jogo, então não tem por que o Santos querer estudar ou esperar o Mirassol e jogar por uma bola, que é o que o Carille vai fazer, como sempre faz. Aí entra um outro ponto, que é, deu alguma coisa ruim, vamos pro amassa, vamos pro abafa para ganhar de 1-0, a gente tem uma formação um pouco mais ousada, que seria manter os 3 zagueiros, ter o Pituca e o Juliano jogando lado a lado no meio-campo, e aí sendo essa mistura entre volante e meia, né? Que pode dar muito certo, mas pode também dar muito errado, porque o Juliano não marca nada e o Pituca não arma nada, então a gente pode ter 2 funções ali que se percam ao longo do caminho, mas você teria um time mais jogado no ataque. Souza e Sherman ali nem seriam mais alas, já seriam quase pontas no ataque do Santos. E o Guilherme e o Otero nas funções que eles atuam regularmente no time, com o Endo no comando de ataque. Isso, claro, a gente está partindo do pressuposto que o Carille queira trabalhar, que é uma coisa que não acontece há um bom tempo. Então, por esse motivo, eu acho que o Santos deve ir no seu 4-2-4 ou 4-3-3 disfarçado, com as mesmas não variações de sempre e jogando para ganhar de 1-0 e conseguindo esses 3 pontos. Vou ficar feliz com 1-0? Confesso que vou, porque o Santos precisa dos 3 pontos mais do que qualquer outra coisa. Vai ser chatíssimo de ver o jogo? Vai, porque o Carille faz uma tarde de sábado que a gente possa jogar uma Série B que já não é fácil ser ainda mais chato. Vamos esperar para ver o que acontece. Espero os seus comentários aqui no vídeo para a gente poder discutir um pouquinho se essas formações que o Carille vai levar a campo são boas e se as que eu propus também fazem algum sentido. Não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece também de se inscrever. Nós já passamos de 1.400 pessoas aqui no meu canal do Santos, mas tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. Então eu peço essa força aí para vocês, para que você que está assistindo o vídeo até pela primeira vez, dá uma moral para a gente, se inscreve no canal também. Tô de volta no pré-jogo. Um abraço, tchau.